o Senhor me deu um tema chamado Warif. É isso, pastor David, que a minha pronúncia é ruim. Fala. Nossa, como você é chato. Por isso que eu queria pôr em português. E se? Warif quer dizer e se? E se o Brasil tivesse ganhado da Alemanha de 7-1? E se o nosso salário mínimo fosse 15 mil reais? E se você que está solteiro já tivesse achado a pessoa da tua vida? E se você que é casado tivesse um casamento maravilhoso? E se os seus filhos fossem obedientes? Filhos que levantam, arrumam a cama, cozinham e lavam roupa. Você entendeu? O se não joga. Mas hoje nós vamos conjecturar um pouco daquilo que o Senhor colocou no meu coração, amém? Provérbios 16:1 diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Você sabe o que isso aqui quer dizer? Quer dizer que Deus não nos proíbe fazer planos. Deus, ele conta com que você projete, com que você sonhe. Aliás, a palavra do Senhor diz que ele colocou em nós o querer, o sonhar e o realizar os sonhos. Amém? Então você pode planejar e pode sonhar. O que ele está falando é que a resposta certa sempre vem dele. Ou seja, Deus sempre tem um caminho certo e a gente fica batendo cabeça às vezes, criando planos que não precisam ser criados, conjecturando coisas que não precisam ser dessa maneira. Irmãos, eu gosto muito de filmes de heróis, e todo mundo acho que percebe pelas minhas roupas, é que eu sou uma criança praticamente, e uma coisa que eu não entendi, por que naqueles Vingadores, acho que foi nos Vingadores, né, Rafael, que o Mercúrio morreu no primeiro, né, e eu gosto do Mercúrio, eu gostava muito dele, dos gibis e tal, e ele morreu logo no primeiro, e eu falei, ele vai voltar, um multiverso desse, esse cara tem que estar vivo. Ele não aparece em nenhum, morreu em todos, né? E se ele tivesse vivo? Para mim seria bom, para outros não faria falta. Tem muitas coisas que nós pensamos que só afetam a nós. Coisas que nós planejamos que só afetam a nós, mas tem coisas que afetam a nossa família, que afetam o nosso ministério, que afeta o nosso relacionamento com Deus. Amém? O coração do homem sim pode fazer planos, mas a resposta certa vem do lábio do Senhor. Pegando aqui um pouco a introdução, antes de entrar na palavra, existe a fanfictions, que na abreviação é fanfics, as fanfics. O que é a fanfic? Lançou o Vingador 1. Então as fanfics se reúnem, né? Ou cada um no seu lugar, cria a sua própria história, como achava que teria que ter sido a história, e já faz a segunda. Tem que ser assim, com os mesmos personagens. Olha a definição aí, São histórias criadas por fãs de determinados livros, filmes, séries ou sagas, utilizando os mesmos personagens, porém com alterações no enredo. Ou seja, a família da Joana seria a Joana, o Hélito, a Letícia, o Leandro, a Alice, eu não sei o nome dos outros. Tem uns 90 filhos também. Hein, Joana? Fala aí. Isso, o Vinícius. A minha seria eu, a Bispa, as Gêmeas, o Rafael. Certo? Com os mesmos personagens, mas com histórias diferentes. E se as gêmeas fossem mais velhas que o Rafael? Já pensou elas mandando no Rafael? Tira a mão daí, menino. Já pensou? Como seria? Então, quer dizer, pode criar história com os mesmos personagens, com finais diferentes. Isso está aí para todo mundo ver. E dentro disso, eu te faço uma pergunta. O que é um plot twist? Quem sabe? Pastor David, fale. Pode pôr aí, plot é enredo e twist é reviravolta. Ou seja, quando você faz essas fanfics, essas histórias fictícias, você dá uma reviravolta na história. Não pode ser tudo bonitinho, igualzinho. Porque senão você só está copiar e colar, copiar e colar. Não, você tem que criar uma história nova, uma reviravolta. Tipo, o Superman, sei lá, apanha do Loki. Tipo isso aí, mano. É um de um, é do outro. Você vê, é louco essa fanfic, hein, David? Né? Imagine quando o Hulk pegou o Loki e fez, Deus fraco. Pá, pá, pá. Ele pegasse na mão do Hulk e falasse, não sou fraco não, fraco é você. Pé, pá, pá. Quem é ruim faria isso. Eu gostei do Deus fraco, porque Deus só existe um que nós servimos. Né? Mas por que eu estou falando isso? Porque é bíblico você criar fanfics da sua vida. Plot twists da sua vida. É bíblico, o Senhor te dá essa autoridade de planejar e de criar. Olha o que diz em Josué 24:15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais.
Aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Uma coisa eu já fiz, está escrito, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que Josué está falando? Meu, você quer servir a Deus? Você pode. Você quer criar uma outra história? Sirva o Deus dos amorreus. Sirva outro Deus, você pode. Como nós chamamos a nossa fanfic? Livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio para decidir a sua vida. Você sabe que Jesus morreu por você. Mas às vezes você quer viver uma outra história longe do Senhor. Você sabe o que Deus requer de você. A seriedade. Por isso que eu briguei aqui hoje. Fazia tempo que eu não dava uma bronca tão forte assim. Por quê? Porque às vezes caímos na comodidade. Tudo está muito bom. A mesmice, o nosso Deus não é Deus de mesmice, é Deus de coisas novas, atitudes novas, posicionamentos novos. Nós não podemos ficar na mesma. Josué falou, eu já decidi, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Nós vamos viver a história que Ele tem. Eu não preciso nem criar fanfic, eu uso o meu livre-arbítrio para entregar a minha história na mão do Criador de todas as coisas. Você entendeu? Crie como o Mateus. Ó, com bom e com suave viver em união. Era em comunhão. Mas ele fez a letra dele, ué. Ele pode. Ei, Mateus, você pensou que eu não tinha ouvido? Mas foi tão engraçado. É a primeira frase da música, né? A Vitória ficou vermelha. Eu falei, é comunhão, Mateus. É comunhão. Ei, Mateus. Passou. E se, né? O Arif, se tivesse acertado, eu não estaria falando. Amém? Você mudou a história, glória a Deus. O livre-arbítrio é para mudar. E Deus me deu algumas personagens bíblicas que nós vamos conjecturar um pouco as mudanças aqui. Seriam diferentes ou iguais? O pastor Tiago, quando veio pregar, ele falou algo sobre Abraão que me deu a ideia ali da palavra. Eu peguei o celular, quando você me vê com o celular e anotando, é que eu estou indo lá no meu Color Note anotar uma ideia que Deus me deu, quando alguém está ministrando, ou quando alguém contou alguma coisa. E ele falou, Abraão poderia ter escolhido Sodoma, quem lembra disso? Ele falou, mas ele deu a chance para o sobrinho escolher primeiro, aí Deus me deu essa palavra. E se ele tivesse, né? Vamos lá? E se, what if, Eva não comesse o fruto proibido? Sabe onde nós estaríamos hoje? No paraíso, na presença de Deus. Os homens não trabalhariam para comer. Deus daria comida. E as mulheres dariam à luz sem dor. As mulheres podem glorificar a Jeová. Só que é uma fanfic nossa. Por quê? Porque Eva comeu. Se ela tivesse permanecido fiel, Jesus não precisaria nem descer para morrer por nós. Porque já estaríamos na presença de Deus. Comeríamos o fruto da eternidade e passaríamos a eternidade inocentes diante do Senhor. E se ela não tivesse comido, mas ela comeu. E o problema é esse, é que nós queremos mudar a história diante de algo que já aconteceu. Nós podemos escrever livros, livros, livros e livros. Se nós não obedecermos a palavra do Senhor, nós não teremos a nova história que o Senhor escreveu para nós. Teremos a que nós desejamos. Aquela que nós estamos querendo muito. Irmãos, quando eu era do mundo, eu, na verdade, me converti com 22 anos. Eu nasci no famoso berço evangélico, eu não entendo muito bem isso, o que é um berço evangélico, ele fala glória a Deus, né? Eu não sei, mas eu nasci num lar evangélico. Só que eu me desviei com 12, e com 22 eu volto, mas para mim eu aceito Jesus dali. Porque ali começa a minha história com Deus. A minha esposa então conhece toda a minha história com Deus, porque ela já estava lá, eu já a vi. Já namorei, que eu não sou besta nada, já casei e nós passamos nossa história toda juntos. Isso não foi e se. Você quer casar? Para de ficar no e se. Amém? Vai fundo, meu irmão, que casamento é bênção. Não vem com essa que casamento, ai, nossa, é uma instituição, como é que é? Falida. Deus não investe em projetos falidos. E Ele criou o casamento. E se Eva não comesse o fruto proibido? Você pensou aí? Eu tenho outra. E se Caim não matasse o seu irmão? Na primeira família, olha quanta coisa ruim. Comeram o fruto proibido, o homem e a mulher, geraram filhos, um matou o outro, tudo na primeira família. Imagina só se Caim, quando ele recebesse a notícia que a sua oferta não agradou a Deus, ele chamasse Abel para um passeio, e no passeio ele perguntava, meu irmão, me ensina, como que eu posso proceder para agradar a Deus como você agradou? Imagina como seria aquela família. Se Caim não houvesse matado,
o seu irmão. Porque até hoje, dentro da igreja, nós nos chamamos como o quê? A paz o quê? Irmão, irmã. Mas será que nós amamos essa pessoa como nossos irmãos mesmo? Ou é só é de praxe falar? Quando Deus pergunta, Caim, cadê o seu irmão? O que ele respondeu? Sou eu, por acaso, o tutor do meu irmão para saber onde ele está? Eu sou babá dele? Vamos traduzir? Quem não sabe onde o seu irmão está ou como ele está, não é irmão dele, é assassino dele. Porque foi assim que Caim respondeu. Então eu te pergunto, se Caim não matasse o seu irmão, talvez as famílias da terra fossem mais abençoadas do que são no Senhor. Porque o primeiro projeto teria dado certo. Você está entendendo? Então, esse sim aqui mudaria como os irmãos se tratam. Por que há tanta rivalidade dentro das famílias? Ah, a mãe só gosta dele e não gosta de mim. Lembra de José? O pai fazia para ele a melhor veste, mas para os irmãos não dava. O que ia acontecer? Eles iam amar José, não é isso? Quando a sua mãe manda só você ir no bar comprar pão, você se sente bem? Quem aqui era o único que ia no bar todo dia ir comprar pão, na padaria? Então vocês sabem o que eu estou falando. Fala, por que o meu irmão não vai? Por que ela não vai? Ah, ela é pequena. Que pequena? Tem que aprender, não é assim? Essas rivalidades vêm de Caim, que não aceitou. O que foi que o Senhor falou? Amém, irmãos? O que foi que, meu Deus do céu, que o Senhor falou para Caim? Ele falou assim, não é a sua oferta, é o seu proceder. Se você tivesse procedido bem, agido bem, você seria aceito. Às vezes nós achamos que é no que nós entregamos ou o que nós fazemos. Não, é como procedemos diante do Senhor, diante da nossa família. Quem é marido sabe que tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Quem é pai sabe que tem que cuidar dos seus filhos como um presente do Senhor. Às vezes é um presentinho de greguinho, mas nós temos que do mesmo jeito, amar e cuidar. Não dá para devolver, eu já falei aqui que Deus não aceita devolução. Você chega lá no céu, não aceitamos devolução. Já usou o filho, agora não dá para devolver. Tem pai que quer devolver. Se Caim não matasse o seu irmão, a amizade entre irmãos seria maior. Deu para entender? Outra conjectura, e se Abraão fosse para Sodoma? Eu vou falar o que o pastor falou. Irmãos, Sodoma e Gomorra houve rigor para eles, que não houve para nenhum outro povo. Foi o povo mais pecador da terra. Eu não sei se você sabe, mas o pecado que há entre dois homens que se amam sexualmente se chama sodomia, porque nasceu em Sodoma, certo? Então um povo abominável. Nós falamos assim, o povo de Sodoma, mas nós fazemos as mesmas coisas às vezes. Não é só esse ato, outros atos, desejar, mexer, roubar a pessoa que estava com outra pessoa, e assim vai. É tudo coisa de Sodoma e Gomorra. Mas se Abraão tivesse ido para lá com o homem de Deus que ele é, de repente Deus poderia ter modificado aquela cidade. E Ló ia ter que construir uma cidade no deserto. Mas não aconteceu. Nós podemos fazer a história que a gente quiser, mas não aconteceu. Nós precisamos mudar. Nós não podemos ser dominados pelo pecado. Hoje nós podemos fazer diferente na Sodoma que vivemos. Quem aqui vive em lugares onde o pecado reina, na sua vizinhança, na sua escola, no seu trabalho? Quem aqui? Creio que a maioria de nós, certo? Quem faz a diferença lá? Não, que nós. Olha e fala para isso assim, quem faz a diferença lá, Zé? Sou eu, fala aí. Fala, esse cara sou eu. Esse cara sou eu, rapaz. Se Abraão fosse para Sodoma, talvez Sodoma não fosse submergida. What if? É isso, David? Fala aqui, não é para você ver. Eu vou falar igual o Emeca, hein? Abraão foi para Sodoma. Sodoma, Abraão foi. Ai, meu Deus, eu morri de... Quem morreu de rir aqui? Judas Iscarios. Jesus. E se Geazi não fosse atrás de Naamã? Olha só. Não pegue nada dele, Eliseu. Geazi, você não pode pegar nada dele, entendeu? Manda ele embora. Já está curado, vai embora. Ele queria dar ouro, queria dar presentes. Só que Geazi cedeu a sua paixão e foi atrás de Naamã. E mentiu e ganhou os presentes para ele. Se Geazi não tivesse ido atrás de Naamã, nós teríamos uma geração maravilhosa de Elias, Eliseu, Geazi
e assim por diante, de profetas ungidos na terra. Profetas de milagres. Se Eliseu tinha dobrado, ele teria 4 vezes mais, mas ele preferiu o prêmio. Talvez hoje ainda haveriam profetas, na acepção da palavra. Eu não estou falando dom de profecia, eu estou falando profeta. Pessoas que Deus levanta para confrontar autoridades, até eclesiásticas, com uma palavra do céu. Irmãos, houve uma senhora que congregou conosco, e ela veio de um outro ministério. E ela chegou para mim e disse: bispo, eu ouvi uma palavra que eu nunca vou ser pastora. E eu quero ser pastora. E eu falei: irmã, como eu falei hoje, eu não sei o que vai acontecer. Mas uma coisa é certa: se Deus não quer que a irmã seja, a irmã não será. Você pode escrever a história que você quiser, você não será. E ela chegou ao presbitério na nossa igreja. E fazia um trabalho muito bem. E vou dizer para os irmãos que eu desejava ungir a pastora, sim. Tinha me esquecido da história. Quando eu desejei isso no meu coração, depois de 2 semanas, ela desenvolveu uma trombose nas pernas. E dessa trombose ela foi parar no hospital. E nesse hospital ela perdeu a perna. E ela disse: bispo, se eu for perder minha perna, eu vou orar hoje para o Senhor me levar. Ela cortou a perna. Quando ela ia entrando no quarto, eu estava lá. Ela falou: oi, bispo, ainda bem que o senhor veio. Entrou no quarto, saiu o médico e falou, depois de 10 minutos: tem alguém para ir lá segurar a mão dela, porque ela vai morrer. Ela vai morrer agora. Irmãos, é sério esse negócio aqui. Isso aqui não é brincadeira, não. Tem uma outra história de um piloto famoso de Fórmula 1, brasileiro, que morreu em 94, você sabe quem é? E que a irmã dele congregava numa igreja. E quando ele estava 2 dias antes daquele grande prêmio, ele ligou para o pastor dele e disse: eu quero me desligar da igreja. O pastor falou: não, volta primeiro, eu te desligo e você segue, a gente conversa, eu te desligo e você vai na bênção. Ele falou: não, eu quero me desligar agora, porque eu quero me afiliar a outro lugar quando eu voltar já. Ele falou: mas para que essa pressa, rapaz? Venha, eu te abençoo e você vai. Ele não quis ouvir, ficou 2 dias sem cobertura espiritual. Faleceu. É sério isso aqui. Quando eu falo cobertura espiritual, não falo de opressão espiritual. Eu falo de você saber onde Deus te plantou. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim: eu nunca vi árvore nenhuma andando por aí. A árvore fica plantada onde Deus plantou. Fala para ele assim: só no Senhor dos Anéis. Fala aí. Só no Senhor dos Anéis. Irmãos, eu não estou falando que você não pode mudar de igreja. Irmão, se eu estou aqui é porque eu comecei o ministério em outro lugar. Mas era a vontade de Deus. Como é a vontade de Deus que você esteja. Mas quando você toma uma decisão sem orar, é muito perigoso. Porque você pode comprometer a sua família. Geazi foi atrás de Naamã e toda a família de Geazi ficou leprosa. Você já leu? Todos morreram leprosos. Que culpa que tinha o filho de Geazi? O menino chegou e falou: pai, o que você fez, mano? Olha como é que eu tô. A mulher de Geazi, que culpa que ela tinha? Às vezes você decide coisas que vai influenciar e amaldiçoar a tua família. Tem uma pessoa que me procurou e disse: bispo, ore por mim porque meu marido quer para ir uma outra cidade. E eu disse: ele tem que orar para saber se é vontade de Deus, que ele pode acabar com a família. É assim que funciona. Então olha para o teu irmão e fala assim: fique esperto, Zé. As suas decisões afetam você e aqueles que você ama. E se Daniel orasse de janela fechada? Daniel, ele foi jogado na cova dos leões porque ele tinha o hábito de abrir a sua janela 3 vezes por dia e orar. Eu não sei se era muito calor, ele abria para entrar um ventinho. Mas ele gostava, e foi decretada uma lei que quem orasse a outro Deus, que não fosse o do rei, seria lançado na cova dos leões. Mas ele preferiu continuar a ser quem ele era diante de Deus. Se morrer, eu morro, mas eu vou para o céu mais rápido também, né? Você entendeu? Mas se ele orasse de janela fechada, talvez nós não estivéssemos falando dele aqui agora. Seria uma fanfic ao contrário, tudo daria errado. Ele precisava cumprir a história que Deus escreveu. Tem coisas na sua vida, como demissões, como mortes, como perda de ministério, que Deus escreveu. E talvez você seja jogado numa cova de leões. Aí ninguém fala aleluia, só aí está Deus.
Deus, sabe, se você chegar na casa agora, Mateus, abrir a sua conta do banco e tiver lá R$1 milhão, quem é que ia gostar de ter R$1 milhão? E cair na cova dos leões? Ah, que engraçado. Mas nós falamos de Daniel como se fosse uma coisa comum. Irmãos, tem gente aqui que tem medo de barata. E vai cair. Como que você vai enfrentar leões? E você vai ter cova de leões, sim. Nossa, as pessoas a todas me traíram. Glória a Deus, bem-vindo ao clube. Quem segue a Jesus, ele falou, serão traídos e serão amaldiçoados, odiados e até mortos por amor do meu nome. Você se esqueceu disso também? Não dá para fazer fanfic da cova dos leões, irmão. Ou você cai e morre, ou você cai e fica vivo. Pergunta para o seu irmão, e aí, irmão, você vai ficar vivo ou você está cheirando carne aí para alimentar os bichos? Se ele orasse de janela fechada, e se? É uma suposição, é uma história criada, uma reviravolta, mas não aconteceu. E se Elias não fosse levado ao céu num redemoinho? Por que Elias foi levado ao céu? Quem lembra o que aconteceu antes de Elias? Deus falou, você vai ungir tal no seu lugar, tal no seu lugar, tal no seu lugar, e você vai ser levado. Qual foi o último acontecimento? Ele estava fugindo de Jezabel. Você lembra disso? E se escondeu numa caverna. Um homem que enfrentou 400 profetas de Baal, 450 profetas de poste ídolo no mesmo monte, estava com medo de uma mulher só. Tudo bem que a Bíblia chama Jezabel de inimiga de Deus. E ela foi comida por cães no meio da rua. Daniel caiu na cova dos leões e viveu. Ela caiu lá embaixo e os cachorros devoraram. Por isso, se eu tivesse uma firma de ração, eu ia colocar rações de Jezabel. Gostou dessa? Essa é boa. Porque alimentou os cachorrinhos tudo lá. O que eu quero falar para você? Você está gostando, Bisa? A Bisa está, meu Deus, que marido o Senhor me deu. E se eu tivesse... Né, amor? Casado com Ivan Feurinha. Ó, se Elias não fosse levado ao céu no redemoinho, irmão, ele teria enfrentado Jezabel, mas a história seria diferente. A história seria diferente. Elias é considerado o maior profeta até hoje em Israel, porque ele realizou milagres que nenhum outro realizou. Você fala, foi Deus que realizou? Foi, mas Deus deu o crédito para ele. Deus engrandeceu o nome de Elias. Falou, esse homem era diferente. Para Moisés ele falou, com vocês eu falo por enigmas, tá? Com Moisés eu falo face a face. Certo? Então não adianta a gente querer falar que a gente é igual a Moisés, que a gente não é Moisés, coisa nenhuma. No máximo a gente empata com Saul. Desculpa, irmão. Ninguém quer ser o vilão, já falei aqui. Todo mundo quer ser o herói da história. Mas na sua fanfic você pode ser o Loki. O que você acha? É, irmão. Todo mundo quer ser o bonzinho, não. Olha pro teu irmão e fala, você não é tão bonzinho igual você pensa, Zé. Fala, você é folgado pra dedéu. Fala aí. Amém? Se Elias não fosse levado, nós não entenderíamos que tem pessoas que não passam pela morte. Enoque não passou pela morte. E nem Elias passou pela morte. Foram levados direto para o céu. Moisés, todo mundo fala, não, Moisés foi morto no monte. Ninguém sabe onde ele foi enterrado. O nosso Jesus foi morto na cruz por nós. Deu para entender? Então Deus marcou aquele homem de alguma maneira, mesmo ele tendo medo de enfrentar uma mulher. Embora tem mulher que a gente tem medo. Tem um ditado no mundo que diz que mulher com bigode, ninguém pode. Vamos lá. E se Pedro respondesse não ao convite de Jesus? Jesus passou do mar e falou, vinde após mim, que eu vou te fazer pescadores de homens. E você fala assim, passo, não, estou bem aqui no meu barquinho, com meu irmão, com meu pai. Não quero isso não. Quem seria no lugar dele? Quem seria escolhido pedra da igreja? Quem negaria Jesus 3 vezes numa noite? A história mudaria. Mas Pedro respondeu, sim, e foi atrás de Jesus. Mas se ele respondesse não, talvez o primeiro homem que comandou a igreja na terra fosse Tiago. Porque para João, Deus tinha outra missão, escrever o Apocalipse em Patmos e cuidar da mãe dele. Você já leu na Bíblia. João foi o responsável pela mãe de Jesus até o dia da morte de Maria. Olha que interessante isso. Né? Então, seria Tomé. Imagina se Tomé fosse o pai da igreja. Como Pedro. Pastor Tomé, vamos comprar o som da igreja, velho. Mano, eu vi uma mesa digital, Pastor Tomé. Oh, não sei, acho que a gente não vai ter dinheiro para pagar, não. Esse negócio aí. Deixa eu ver a conta aí, deixa eu ver as marcas aí. Não é? E se fosse Bartolomeu?
E se fosse Mateus, cobrador de imposto? Vamos comprar, mas primeiro eu vou arrecadar. Daí, Kelly, a sua parte agora. É assim, cada um teria uma atitude diferente. Mas Pedro disse sim. E você disse sim para Jesus? Vai continuar dizendo sim? Você tem que renunciar a um monte de coisa para dizer sim para ele, para andar com ele. E renunciar não é fácil. É abrir mão de coisas que são importantes para você. Eu já contei aqui, irmãos, para os mais antigos, o Rafael sofreu muito as gêmeas não isso. Era uma época que a gente não conseguia ir em nenhuma festa de ninguém, da família, de nada. Aniversário de amigos, nada, porque a gente tinha vários compromissos na igreja e não tínhamos tanta mão de obra. Então eu e a bispa, a gente abria a igreja, a gente fazia o louvor, a bispa ficava na cantina, eu mexia no som, era uma loucura. Só tinha nós dois lá de oficiais, era doido. A Vivian pegou essa parte, a Vivian cantava, mas era Beck da igreja. Hoje o filho dela toca teclado, o João canta, o Diego canta, o menino canta, o Pititiquinho, que eu esqueci o nome dele, o Danilo, tem o Davi, também canta, né? Todos eles. Oi? O Daniel também, nossa, todos cantam. E você parou. Aê, Vivi! Né? E a Vivi viu muito isso. A pastora Neide também viu muito, o pastor Cláudio, os mais velhos aí de casa. E era difícil. E quantas festas, a gente chegava na festa, era domingo à tarde, a gente 2 horas da tarde, quando dava 3 horas a gente já tinha que sair, porque 4 horas tinha ensaio antes do culto. E o Rafael chorava no carro. Ah, pai, eu queria ficar mais, pai. A coisa gigante, pai. Chapéu mexicano. Sabe aquele que você fica rodando e vomita? Aquele lá? Ele gostava daquele lá. Sei por quê. É? E teve um dia que eu fiquei muito triste no carro. Falei, isso não pode ser assim. Eles têm que ter direito também a participar das coisas. Ah? A gente precisa orar para Deus enviar trabalhadores para a obra. Eis aqui vocês. E todos aqueles que não estão aqui. Hoje, se eu quiser chegar para pregar na igreja, eu só chego e prego na igreja. Porque tem cada pessoa posicionada no seu posto. Amém? E hoje o Rafael pode ir para suas festinhas e aniversários dos seus amiguinhos e coleguinhas, né? Amém? Né, Rafa? E se o Rafa respondesse não? Ia apanhar em casa. Pedro respondeu ao convite de Jesus, eu vou além. E se Ananias e Safira não mentissem ao Espírito Santo? Ananias e Safira chegaram numa época em que as pessoas vendiam suas propriedades, colocavam aos pés dos apóstolos e eles administravam para que ninguém passasse necessidade. Mas você não era obrigado, como não é obrigado fazer hoje também. Pelo menos nessa igreja aqui. Amém? Amém? Eu nunca obriguei você a dar oferta, a dizimar, obriguei? Eu te ensino. Se você não quer, problema é teu, o devorador age na tua vida. Na minha ele não age, porque eu sou dizimista fiel. Amém? Então o que eu quero dizer é que Ananias e Safira mentiram ao Espírito. Eles, na hora o Espírito Santo falou, estou mentindo. Vocês estão mentindo ao Espírito e não a mim. Se vocês tivessem falado que venderam por 100, que iriam ficar com 70, tudo bem, vocês iam ficar com seus 70, ninguém ia falar nada. Mas vocês mentiram ao Espírito Santo. Talvez fosse um casal que fosse exemplo, porque a Bíblia não é cheia de casais no Novo Testamento. Depois deles, só Priscila e Áquila apareceram no final de Atos, quase 5 anos depois. Só Priscila e Áquila foram citados como um casal que fazia a obra do Senhor. E aqui está escrito que Ananias e Safira tiveram a oportunidade, mas eles mentiram ao Espírito. A história não pôde ser diferente. Casal que mente, combinado, é Ananias e Safira. Tem esse espírito aqui. E tem que tomar cuidado. Pense que não tem, porque tem sim. Quantas vezes... Agora, graças a Deus, nós lidamos com pessoas mais maduras. Mas já teve época que eu falei assim, irmão, era a tua escala no louvor, você não apareceu. Ficou faltando o baixo, porque eu tive que tocar violão, porque você não veio para tocar o violão. Ah, bispo, eu acordei doente, não sei o quê. Aí a mulher falava, acordei doente. Aí você achava o filho e falava, nossa, seus pais estavam doentes. Meu pai, e quando? Domingo, ele não veio... Meu pai estava assim no jogo, bispo. Não tem nenhum glória a Deus? Tem um ditado que diz que a mentira, o quê? Tem o quê? Perna curta. Certo? Ainda bem que é verdade, né? Ela tem perna curta. Irmãos, dá mais trabalho mentir do que falar a verdade. Fala a verdade. Sempre fala a verdade. Você vai tomar uma bronca bem da tomada. Você faz uma coisa dessa. Mas pelo menos todo mundo vai confiar em você, porque você é uma pessoa de verdade. Olha para o teu irmão e fala assim, chega de mentiras.
Fala assim, você já usou muito a sua língua para falar aquilo que não é verdade. O pai da mentira é o diabo. E se você mente, você é tio dela. E se Judas não traísse Jesus? Você já parou para pensar? E se Jesus falasse, eu não vou trair Jesus? Aí outro ia trair, porque era um dos 12. Quem seria? Pedro, João, Tiago, Bartolomeu, de novo. Um iria trair Jesus porque a profecia falava que um homem que metia a mão com ele no prato para comer bocado de pão, ou trairia, ou venderia. E colocou até o valor no Velho Testamento. A palavra iria se cumprir. Sabe o que isso quer dizer? Quando você se posiciona, aquilo que o diabo tinha planejado para você, não funciona. Você entendeu? Irmãos, eu ouvi minha vida inteira que eu não ia ser nada na minha vida. Primeiro, o diabo é tão mentiroso que falava que eu era o mais feio da minha casa. Mano, eu sou tipo o Brad Pitt melhorado, Vista, fala aí. Irmão, que eu era baixinho demais, que eu babava, porque eu babava muito, irmãos, hoje eu babo menos. Mas às vezes, quando eu solto umas aqui que voa ali, ó. Eu já vi uma vez. Uma vez eu babei aqui assim, eu tinha um irmão visitante ali, mano, caiu no pé dele. Ainda bem que ele tá de sapato. Eu fiquei quieto, eu nem falei que eu babei, que senão... Eu tinha a língua presa, falava tudo bem. O P, totué, tinco-a-tinco. Falava assim. Você tá rindo, Fábio? Vou falar o que você tem, vem ficar zoando aí. Ó. A luta continua, companheiros. E se Judas não traísse Jesus? E se Judas não traísse Jesus? Mas ele traiu. E ele se enforcou. Porque ele não teve arrependimento, ele teve remorso. Olha para o teu irmão e fala, remorso é uma coisa. Arrependimento é outra. A cruz fala para ele, se trata de arrependimento. Sabe o que é remorso? Eu peco, me sinto hiperacusado, aí no outro dia eu vou e peco tudo de novo no mesmo lugar. Arrependimento não. Quando eu me arrependo, eu me esforço para vencer a minha carne. E eu consigo, porque é maior o que está em mim. Deu para entender? E se Jesus, o último, recusasse a cruz? Ele podia. Ele podia falar assim, quando Adão e Eva comeram o fruto proibido e foram lançados fora. Eu falei Eva primeiro, mas que Eva comeu primeiro. Leia lá. Ela comeu e deu para o seu marido comer também. Se alimentar também daquele fruto. Está escrito lá, essa é a sequência. Né? Porque Adão também foi bem safadinho. Ele sabia o que Deus tinha mandado. Mas aí diz que Deus se reuniu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e disseram, agora o homem é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Vamos lançá-lo para fora da nossa presença, para que também ele não tome do fruto da vida e viva eternamente no pecado. Amém. Você entendeu? E foi lançado, irmãs, essas portas aí, foi lançado para fora da presença do Senhor. Se Jesus recusasse... Quando o homem construiu a Torre de Babel, que queria chegar sem limites ao céu, o Senhor falou, não vai ter limites para ele, vamos confundir a língua. Eles criaram outras alternativas. Por que então que para morrer tinha que ser Jesus? Nascer de uma mulher, crescer como humano, passar por tudo que nós passamos, ser torturado do jeito que ele foi. E tanto foi forte que ele falou, Senhor, se possível, faz de outro jeito. Passa de mim esse cálice. Naquele momento ele falou, Senhor, será que não tem outra maneira? Será que não dá para o Senhor, tipo zóio de Tandera, fuzilar todo mundo? Manda outro dilúvio. Em outras palavras, mas só que não ficou por aí, ele falou assim, mas contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus não recusou e por isso nós estamos aqui. Porque se Jesus tivesse dito não, como seria, irmão? O diabo dominaria tudo. Seríamos condenados eternamente. As pessoas falam, bispo, você acredita no dinossauro? Lógico, tem prova que os dinossauros existiram. Você acredita em marciano? Lógico que não. Senão Jesus tinha que morrer em Marte também. Em Júpiter, em Vênus, em Netuno. Ele escolheu a Terra. Você quer o quê? Que Jesus morre quantas vezes, meu? Hã? O multiverso agora, então, meu Deus do céu. O que eu estou querendo dizer para você é que Jesus não recusou e por isso nós estamos aqui. Agora a pergunta é, por que nós recusamos a cruz que Cristo quer que nós carreguemos? Ah não, está muito pesado, é muito difícil, esse preço é muito alto. É bom o Marcelo estar aqui? Eu ia falar o apelido do Marcelo, mas a Isabela está aí, vai zoar o pai dele, eu não vou falar dela, não vou falar.
Não vou falar, tá, Isabelle, que o apelido do seu pai era peito de pomba. Tá bom? Que ele malhava, irmãos. Era mó magrelo, começou a malhar, o peito dele veio pra frente, assim, ó. Ele chegava na igreja. A paz do Senhor. É o Felipe da época. Era o Marcelão. Mas é bom o Marcelo estar aqui, porque ele vai lembrar muito bem que eu liderei pastores e não era nem diácono. Não era, Marcelo? Eles não me ungiam diácono porque diziam que eu era muito nervoso. E um diácono não pode ser nervoso. Então Pedro não podia ser nunca perto da igreja. Ele só cortou a orelha de um homem. Tá bom para você? Eu nunca cortei a orelha de ninguém, tá, irmãos? Calma. Eu não cheguei a esse nível ainda. O máximo eu puxei a orelha, mas cortar não, né? Irmãos, em muito tempo eu pensei em recusar aquela cruz, porque a bispa já era diaconisa, já estava quase sendo presbítero, eu ia ser o marido da pastora. Você sabe que no Brasil o negócio de marido de pastor não dá certo. Parece que a mulher mata aí, sei lá, é estranho isso aí. Hã? Falei, eu não vou ser a mulher do pastor, eu vou ser pastor. Eu não recusei a cruz. E eu a carrego todos os dias. E você pesa um pouquinho nela. Porque a responsabilidade sobre a tua família, sobre a palavra que é ministrada, sobre o teu ministério também é minha. Então, irmão, não recuse a cruz que Deus te deu. A tua família, os teus amigos, o teu ministério. Ah, eu trabalho, eu não gosto do meu. Você não gosta do seu trabalho? Quer um conselho? Primeira coisa, agradeça a Deus porque você tem um. Que aqui estava pedido de porta de emprego aqui, escrito aqui. E uma pergunta para terminar. E se você recusar? Fique em pé. A nossa história é escrita pelo dedo de Deus, sim. Mas a escolha de vivermos essa história é nossa. Eu coloquei a hashtag, que história é essa? E a outra, bora escrever? Bora escrever uma nova história? Mas na vontade de Deus? E se você orasse mais? E se você conhecesse mais a palavra? E se você chegasse antes e arrumasse o som do bispo? E se você amasse mais essa pessoa que está do seu lado? Olha para essa pessoa que está do seu lado, vê se dá para amar essa criatura. Fala assim, eu vou tentar, irmão, eu vou tentar. Fala, é difícil o que o Senhor está pedindo. Dura coisas o Senhor me pediu, mas eu vou te amar. Amém?